Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Na aula de hoje, nós vamos estudar a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Então, vamos relembrar um pouquinho da aula passada, onde a gente estudou a primeira lei de Newton e a introdução à dinâmica, que era quando a gente tem uma situação de inércia. O que isso quer dizer, inércia, que é a primeira lei de Newton? Quer dizer que o corpo ele está em uma situação de equilíbrio. E esse equilíbrio ele pode ser que ele esteja parado, ele pode estar em repouso, ou ele pode estar em um movimento com velocidade constante. Então, existem essas duas situações de equilíbrio. O que quer dizer que um corpo está em equilíbrio? Quer dizer que a força resultante nesse corpo é igual a zero. Você deve ter se perguntado, se assistiu à aula anterior, se não assistiu, o link vai estar aqui na descrição. Qual é a situação onde uma força resultante não vai ser igual a zero? Porque a gente tem a inércia, que é força resultante igual a zero, quando a gente não tem essa força resultante igual a zero. Aí a gente vai ter a segunda lei de Newton, que vai nos dizer qual é essa força resultante. Então, o jeito de fazer um enunciado mais simples de entender é: para causar uma aceleração em um corpo que possui massa, é necessário a aplicação de uma força. Então, aqui a gente já vai começar a falar sobre um corpo acelerado, ou seja, ele não está mais em equilíbrio, ele não está em repouso e ele também não está com velocidade constante, ele tem uma velocidade que varia com o tempo, então precisa de uma aceleração. E para a gente calcular essa força resultante, é usando essa equação, essa expressão, que é força resultante igual a massa vezes aceleração. Ou seja, a força resultante em um corpo é igual ao produto entre a massa e a aceleração desse corpo. Fr é a força, m é a massa e a é a aceleração. Se você já lembra da aula passada, das aulas passadas, você vai lembrar quais são as unidades de medida de força, de massa e de aceleração. Mas eu coloquei aqui para vocês visualizarem bem isso. Então, a unidade de massa no SI é quilograma, né? Quilograma. E a unidade de aceleração no SI é metro por segundo ao quadrado. Então, a unidade de força ela pode ser escrita assim. Talvez vocês vão ver em alguns livros, em alguns exercícios, onde quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Mas essa unidade, ela foi chamada e é conhecida como Newton, em homenagem a Isaac Newton, tá? Então, um N maiúsculo. É muito comum vocês verem essa unidade. Na maior parte das vezes é usado o Newton, mas em alguns exercícios, saber dessa unidade, quilograma metro por segundo ao quadrado, pode te ajudar a resolver exercícios. Então, eu coloquei aqui para vocês duas situações onde a gente tem bloquinhos, tá? Blocos de massas diferentes, então um Mzinho com uma massa menor e um Mzão com uma massa maior. E nesses blocos eu vou aplicar a mesma força resultante, tá? Coloquei aqui a mesma força resultante Fr. Se eu perguntar para você, qual que é a aceleração nesses blocos? Já que a força resultante é a mesma, a aceleração vai ser a mesma nesses blocos? E aí? Não, né, gente? Não vai. Por que não vai? Olha só, a massa deles é diferente. E isso influencia muito na aceleração, tá? A força resultante é a mesma, mas a massa é diferente. Então, se eu pegar essa equação e isolar a aceleração, ou seja, eu passo essa massa para o outro lado, então ela está multiplicando, ela passa dividindo, eu vou ficar com essa expressão. A aceleração é a força dividido pela massa. Então, percebam o seguinte, se eu tenho uma massa m, né, e uma força resultante, essa massa é uma massa pequena, eu vou ter uma aceleração 1, vou chamar de aceleração 1. Agora, eu aumento essa massa, eu coloco uma massa grandona, né, ou duplico, triplico essa massa, o que vai acontecer com a aceleração? Hein? Se eu aumento a massa, a aceleração vai diminuir. Percebam que eu vou ter uma aceleração 2, é um valor diferente. Por quê? Porque a massa é diferente. Se a gente olhar para a equação, fica bem fácil entender que essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais, né? O que é isso? Quer dizer que se eu aumento a massa, se eu tenho uma massa maior, o que acontece com a aceleração? Ela vai diminuir. É inversamente proporcional, certo?
Se a massa aumenta, a aceleração diminui. É bem fácil pensar isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá? Imagina que você tem aí na sua casa, vou colocar assim, um roupeiro, né? E uma cadeira. O roupeiro tem uma massa muito maior do que a cadeira, muito maior. Então, você vai aplicar a mesma força, você vai empurrar a cadeira e aí depois, com essa força, você tenta empurrar o roupeiro. Quem vai ter uma aceleração maior? Obviamente, a cadeira vai ter uma aceleração maior. Talvez o roupeiro você não consiga nem alterar a velocidade dele, né? Você não vai conseguir nem fazer ele se mexer, ou seja, a aceleração que você está colocando, a força que você está colocando ali, não é suficiente para gerar uma aceleração maior que zero. Então, se eu aumento a massa, eu diminuo a aceleração. Se você pensar na força agora, quanto maior a força, maior a aceleração também, tá? Por quê? Porque elas são diretamente proporcionais. Então, se a força aumenta, a minha aceleração vai aumentar. Então, esses joguinhos de equação, vocês vão ver sempre nos exercícios, tá? Às vezes, o exercício só pergunta assim, eu tenho um corpo de massa M e eu dobro essa massa, eu dobro a massa. O que acontece com a aceleração? Ela aumenta 2 vezes, ela diminui 2 vezes? Sabe? Coisas bem mais conceituais que não exigem muito cálculo. Então, se eu dobro a massa, o que vai acontecer com a aceleração? Ela vai diminuir 2 vezes. Basicamente, segundo a lei de Newton, é isso. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. A massa do objeto, força resultante no objeto, aceleração no objeto. Agora, a gente vai falar de uma das forças, que é a força-peso, tá? Força-peso, símbolo da força-peso é o P maiúsculo. A força-peso, gente, nada mais é do que o resultado da força gravitacional, da aceleração gravitacional. Quem que faz essa aceleração gravitacional, né? De quem que é? É da interação entre o planeta Terra e um objeto. Nesse caso aqui, eu coloquei uma pessoa para a gente exemplificar o nosso corpo. Então, eu tenho qualquer objeto, existe uma interação entre o planeta e esse corpo, uma interação entre as massas. E essa força aqui é chamada de força-peso. Tá? Como que eu consigo calcular essa força-peso? Usando essa expressão, que é peso é o quê? A massa do objeto vezes a aceleração gravitacional, o G. Tá? Uma coisa que é muito importante aqui, peso é diferente de massa. É muito comum no dia a dia de vocês escutarem, eu estou pesando 50 quilos, eu estou pesando 60 quilos. Né? Isso é muito comum, só que fisicamente isso não está certo, porque isso não é peso em física. Quando você fala 50 quilogramas, você está falando da massa do objeto e não do peso dele. Então, peso e massa são diferentes, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Peso é a força que tem relação com a gravidade e massa é o que você vai lá e mede na balança, ok? Massa é medida em quilogramas e peso é medida de força, é medida em newtons. Então, não pode confundir essas duas coisas. Peso, assim como qualquer outra força, também é um vetor. E é muito importante lembrar que a direção e o sentido da força-peso sempre vão ser para o centro do planeta, tá? Ou seja, eles têm a mesma direção e sentido da aceleração gravitacional. Agora que a gente já estudou e viu como funciona a segunda lei de Newton, a gente vai aprender como utilizar essa equação nos exercícios de física. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Diz o seguinte, uma folha de massa igual a 0,3 gramas cai de uma árvore com velocidade constante. Determine a força resultante sobre essa folha. Então, o primeiro passo é tirar os dados. Então, eu tenho uma folha de massa igual a 0,3 gramas, diz que ela cai com uma velocidade constante e ele quer saber a força resultante. Então, na verdade, aqui a gente não precisa fazer nenhuma conta. Por quê? Porque ele diz que a folha cai com uma velocidade constante. O que isso implica? Se está com uma velocidade constante, isso quer dizer que a aceleração aqui é igual a zero, né? Por quê? Porque a velocidade não está mudando, então a aceleração é nula. A aceleração é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, olha só, força é massa vezes aceleração. Se a aceleração é zero,
Qual é o valor da minha força? Qualquer valor vezes zero é zero. Então, a minha força é zero, ela é nula, né? Por quê? Porque ele está com velocidade constante. Não precisa nem fazer conta. A partir do momento que um exercício te diz que está com velocidade constante, isso quer dizer que a força é nula, não existe força resultante. O próximo exemplo diz o seguinte: um bloco de massa de 50 gramas é empurrado sobre uma superfície horizontal com uma força F igual a 220 newtons. Calcule a aceleração sofrida pelo bloco. Então, vamos lá. Tirei os dados. Ele diz que a massa é de 50 gramas, que a força é de 220 newtons e ele quer saber a aceleração. Então, eu tenho força, massa e ele quer saber a aceleração. A equação para a gente calcular é a equação da segunda lei de Newton, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Força é 220, massa é de 50 gramas. Então, olha só, está em gramas. Então, primeiro a gente precisa transformar essa grama para quilograma, que é no SI. Então, eu já transformei 50 gramas para quilograma, é 0,05 quilogramas. Se você não lembra como fazer conversão, tenho 1 quilograma. Quantas gramas eu tenho aqui? Eu tenho 1000 gramas. Então, 50 gramas vem para cá e eu quero saber x. Então, x vezes 1000 e 1 vezes 50, e aí faz a regrinha de 3, tá? Então, x vezes 1000 igual 1 vezes 50 é 50. Passo o 1000 dividindo, então fica 50 dividido por 1000. Um zero eu posso cortar, e os outros dois zeros é o que eu vou passar de vírgula. Então, coloco aqui 0,05 vezes a aceleração, que é o que eu quero saber, né? Então, A. Agora, eu preciso isolar o A, ou seja, eu tenho que pegar esse 0,05 e passar aqui para o outro lado. Como ele está multiplicando, ele passa no inverso, ele passa dividindo. Então, ficou 220 dividido por 0,05 é igual à aceleração. Então, a aceleração vai ser igual a 4.400 metros por segundo ao quadrado. Próximo exercício tem relação com o peso e diz o seguinte: se o corpo de massa de 20 kg está no planeta Terra, onde a aceleração da gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, ele possui qual peso? E isso é a mesma coisa para o planeta Marte, só que no planeta Marte o valor de aceleração gravitacional é igual a 3,71 metros por segundo ao quadrado. Então, calcular o peso nesses dois planetas. Para calcular o peso, já tirei os dados aqui, né, de Terra e de Marte. Para calcular o peso, a gente vai usar a expressão que peso é igual a massa vezes a gravidade. Massa tem que estar em quilograma, gravidade, que é a aceleração gravitacional, em metros por segundo ao quadrado. Então, o peso desse corpo vai ser 20, que é a massa, vezes 9,8. A gravidade no planeta Terra, a aceleração gravitacional, ela é aproximada para 9,8 metros por segundo ao quadrado. Muitos livros, exercícios, vocês vão ver que a gravidade está aproximada para 10. Então, geralmente, cada exercício vai te dar um valor, tá? É muito comum usar 10, arredonda para 10, mas alguns usam como 9,8, tá? Esse valor já é aproximado. 196 newton, né? Peso é a unidade de força e não de massa. Então, agora, para o planeta Marte é a mesma coisa, mesma equação. Peso é a massa vezes a gravidade do planeta. A massa continua sendo a mesma, né? E a gravidade agora em Marte é 3,71. Então, o valor do peso desse objeto no planeta Marte é de 74,22. Percebam que o peso no planeta Terra é bem maior do que o peso no planeta Marte. Por quê? Porque a aceleração gravitacional também é bem maior no planeta Terra do que no planeta Marte.
nosso vídeo fica por aqui. Se você quiser lista de exercícios sobre a segunda lei, vai estar aqui o link na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!